Senhores, já são 12 as estatais criadas no governo Lula. Segundo estudos do IPEA, a participação das estatais na economia brasileira não para de crescer neste governo. No fim do governo Fernando Henrique Cardoso, graças às privatizações, as estatais representavam 31,8% do patrimônio líquido dos 350 maiores grupos econômicos do país. No fim do primeiro mandato do presidente Lula, este índice já alcançava 34,4%. E, claro, não parou de aumentar nesses 8 anos. Senhores, pode-se concordar, pode-se discordar sobre qual o tamanho ideal deve ter o Estado. Eu estou certo que a máquina pública deve ter o tamanho mínimo necessário e suficiente para que cumpra com eficiência as atividades típicas de Estado e que possa emular, regular e dar condições favoráveis para que as demais atividades se desenvolvam e as demandas possam ser supridas sob a gestão da sociedade e de seus agentes econômicos. Já o governo do presidente Lula, esse jamais escondeu sua predileção pelo Estado interventor, concorrente da atividade privada e, se possível, monopolista. Jamais escondeu e, nos últimos meses, praticamente passou a alardear tamanho o número de medidas que vem tomando de criação, recriação, caso, por exemplo, da Telebrás, e de fortalecimento do Estado em prejuízo direto e indireto do mercado, da iniciativa privada e da sociedade consumidora de bens e serviços. Sob o ponto de vista estritamente econômico, como disse, a melhor alternativa não é esta escolhida pelo governo, que limita a competitividade, inibe a produtividade, desincentiva a inovação, para dizer o mínimo. Os maiores problemas talvez sejam os demais efeitos colaterais, do ponto de vista da moralidade administrativa, onde percebe-se claramente a opção atual tem sido desastrosa para o país. Mas voltemos à questão do intervencionismo estatal e à criação da Segurobras. O que dizer da atuação do BNDES como agente indutor paralelo e substituto do Orçamento Geral da União? Com recursos subsidiados pelo Tesouro, o BNDES já desembolsa mais que o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento juntos, BID e BIRD juntos, e se tornou o verdadeiro orçamento paralelo do governo Lula. Não há dúvida que a crise financeira internacional de 2008 obrigou governos mundo afora a interferir na economia de seus países. No Brasil não foi diferente. Contudo, o governo Lula tomou gosto pelo instrumento e resolveu, a partir daí, utilizar o BNDES como seu braço sobre a economia, fazendo com que, atualmente, como ressaltam os jornalistas Adriana Fernandes e Fábio Grana, em artigo do Estado de São Paulo de hoje, todas as principais políticas econômicas adotadas pelo governo têm um pé no Banco Estatal. O dinheiro oferecido pelo BNDES, subsidiado pelo Tesouro, tem viabilizado financiamentos com taxas de juros muito inferiores às do mercado. O governo, segundo o governo Lula, modificou a política industrial, que passa a ter como foco o fomento a qualquer setor industrial e faz uso de recursos que tem levado a um aumento substancial das operações de empréstimo do Tesouro Nacional para o BNDES. Mas essa nova política não cabe dentro do BNDES, o que exige o aporte de novos recursos para o BNDES por meio de operações de empréstimos crescentes do Tesouro Nacional para este banco. Essas operações, cuja fonte de recursos é o maior endividamento do Tesouro Nacional, não afeta a dívida líquida, porque faz-se dívida com um crédito em relação ao BNDES, porém, ela tem um impacto fiscal ao longo do tempo representado pelo diferencial de juros que o governo paga ao mercado para se endividar e aquela que o Tesouro Nacional cobra do BNDES. O governo paga ao mercado pelo menos TJLP, pelo menos 10,25. Só que ele cobra do BNDES Selic, que é pelo menos 10,25, ele cobra TJLP, que é 6%, numa primeira tranche de 100 bilhões, até 2%. Na segunda tranche de 80 bilhões, somente TJLP. Ora, o Tesouro subsidia o BNDES, que subsidia o empresário. Há um custo fiscal que
cujo cálculo é difícil, porque é controverso, mas é um cálculo fiscal brutal, um resultado fiscal brutal para o Tesouro nessa diferença de juros. E ainda mais, a dívida bruta do setor público ela é aumentada, aumentando os juros que o governo tem para pagar. Os juros do governo subiram, e não foi só pelo aumento da taxa, porque o aumento da taxa é recente, eles subiram muito nesse ano, por causa exatamente do endividamento bruto que aumentou. Pode-se dizer que faltam recursos hoje para o que se espera do BNDES, política industrial, política de financiamento da infraestrutura, política de subsídios a alguns setores industriais, empréstimos para a Petrobras. Isso é o que o BNDES está fazendo hoje, à custa do recurso do Tesouro. As operações do empréstimo do Tesouro Nacional BNDES têm embutido, além do impacto fiscal decorrente do diferencial de taxa de juros, o risco de descasamento entre as operações ativas, quer dizer, os prazos do que o BNDES, do empréstimo para o BNDES, que são de 30 anos, para as operações passivas do Tesouro Nacional, que é o prazo da emissão de títulos públicos, que é muito mais curta. Ora, o governo vai ter que rolar várias vezes a sua dívida para sustentar esse financiamento para o BNDES. Infelizmente, nenhum desses problemas está sendo adequadamente explicitado pelo Tesouro Nacional, a quem caberia, por direito, fazer essas contas. Então, é preciso estar atento a essa situação. Há de se perguntar a que custo futuro e com que critérios esse dinheiro tem sido posto no mercado. Não são poucos, dentro e fora do governo, aqueles que fazem questionamentos e temem pelo custo no futuro para os cofres do Tesouro. Isso sem mencionar a falta de transparência na concessão desses financiamentos, concedidos, na maioria dos casos, a grandes conglomerados empresariais e com critérios absolutamente não transparentes. E quanto a Segurobras, senhores senadores? O ministro da Fazenda, Guido Mantega, diz que um dos motivos para a criação da estatal seria o fato de o setor privado não ter uma estrutura eficiente no Brasil, insuficiente, segundo ele, para garantir os grandes projetos previstos para os próximos anos. Penso que se o ministro se refere aos PAC 1 e PAC 2, ele talvez não tivesse que se preocupar, pois grande parte das obras sequer conseguem sair do papel. São obras de ficção. São obras de mentirinha. É um buque de projetos que, na verdade, do Tesouro tem muito pouca participação, do orçamento tem muito pouca participação. De outro lado, causa perplexidade ouvir do ministro da Fazenda, um economista respeitado, a tese de que, para tornar um setor da economia eficiente, capaz de suprir as demandas de mercado, a fórmula seja criar estatais. A regra tem sido: vamos explorar o pré-sal, criamos uma estatal. Vamos segurar nossas obras, criamos a Segurobras. Queremos universalizar o acesso à banda larga no país, ressuscitemos a Telebrás. Ora, se as empresas seguradoras no Brasil não têm acumulado experiência recente em garantir grandes obras, como afirma o ministro, talvez seja porque o governo de Sua Excelência não tem dado condições efetivas para que essas grandes obras aconteçam de fato. E outra coisa, nós acabamos de quebrar o monopólio do IVA e privatizá-lo. Pouco mais de um ano, vamos criar uma seguradora estatal? Pelo amor de Deus, cadê a coerência do governo? É impossível a gente entender isso. Privatiza, um ano e meio depois, cria uma nova estatal. O ministro diz também que não se trata de competir com o setor privado na área de seguros, ou de estatizar o segmento, mas sim de promover consórcios, parcerias. Não parece estranho ao ministro que apenas o Estado pense em celebrar parcerias dessa ordem? O outro lado, digamos assim, ao que se vê no noticiário, dispensa a sociedade que lhe está sendo imposta. Um governo eleito democraticamente pode muito, senhores senadores, mas não pode tudo, e algumas leis, como as da economia, por exemplo, costumam ser muito cruéis com quem as ignora. Não é justo que esse governo recrudesça seu furor estatizante justamente há poucos meses de se encerrar. A sociedade não merece esse legado, este fardo. É o que tinha a dizer, senhor presidente. Ouvimos o senador